Olá, seja bem-vindo ao treinamento On Demand da Skiornimos. Meu nome é Luciano Moreira, sou especialista em SQL Server e hoje estou aqui para apresentar para vocês o treinamento Transaction Log Internos. Qual que é a nossa agenda? Esse treinamento ele é dividido em uma série de assuntos, onde primeiro a gente vai pegar e vai falar um pouquinho do que é o log de transação. Qual que é a importância dele para um banco de dados, por que ele existe. Depois que a gente pegar e fizer essa pequena introdução do que é o log de transação, a gente entra nas características do log de transação. Qual que é o protocolo que a SQL Server trabalha junto com o log de transação? Para esse protocolo funcionar, o que é uma mídia star? O que é um FUA? Como é que ele funciona na hora que ele está pegando e precisa, por exemplo, fazer um flush dos seus dados, ok? No momento que a gente pegar e acabar de detalhar as características, aí a gente passa para a etapa mais aprofundada desse treinamento, que é onde a gente vai pegar e vai analisar o funcionamento interno do log de transação. Isso é, a gente vai pegar, vai entender o que é um log buffer, qual que é a frequência desses flushes e o que força um flush de um log buffer para o arquivo de log. A gente vai entender como é que isso está relacionado com o data cache e outros elementos do SQL Server. A gente vai entender como que o SQL Server, por exemplo, garante a integridade, a consistência dos seus dados durante um processo de recovery. A gente vai discutir o que é um log blocking, o que é um log record, quais são os tipos de log records, e vamos analisar uma série de cenários onde a gente vai mostrar, olha, se o flush acontecesse, se você perdesse os servidores, se ele voltasse, como é que a SQL Server ia trabalhar. Então a gente vai pegar e vai realmente entrar fundo aqui no log de transação, e aí no momento que a gente acabar essa etapa, eu já espero que já esteja bem claro para todo mundo a importância do log de transação. Por que a gente tem que cuidar direitinho do log de transação. Depois disso, a gente entra em detalhes de arquitetura física do log de transação, como é que é o armazenamento desse cara pelo SQL Server, o que é um VLF, qual que é o problema de fragmentação de VLF, como é que é a reutilização desses VLFs, que dá para a gente a característica circular do Transaction Log, e vamos falar também de alguns problemas que a gente pode resolver com o log de transação, como recuperabilidade dos dados. E aí a gente não pode deixar de falar de backup de log e de restore desses logs, da questão da sequência dos logs, de quebra da sequência, por aí vai. Claro que a gente está falando de log de transação, então a gente tem que falar de modo de recuperação. E aí a gente vai estudar, entender quais são os 3 modos de recuperação, Full, Simple e Bootlogged. E também vamos tentar quebrar alguns mitos, como por exemplo, estou em modo Simple, eu não tenho mais problema com SQL Server. Ou então Bootlogged não é nada logado. Não, a gente vai pegar, vai quebrar alguns mitos, vai ver um pouquinho desse funcionamento, ok? Depois a gente entra no processo de recuperação em si, onde a gente vai pegar, vai dar uma olhadinha em quais são as fases do processo de recuperação, o que cada uma dessas fases faz, para por fim a gente encerrar o treinamento com conclusão e outras referências para você estudar, ok? Pessoal, o que é importante eu ressaltar aqui? Primeira dúvida que o pessoal tem, qual que é a versão do SQL Server? E a resposta é todas. Nesse treinamento eu quero analisar o modelo básico de funcionamento do Transaction Log. E esse modelo básico ele já vem assim desde versões antigas do SQL Server. Então a gente vai estar discutindo o funcionamento desse cara. Quando houver alguma diferença entre versões do SQL Server, eu vou citar para vocês, falar assim, olha, isso aqui era no 2000, no 2005 ele mudou esse comportamento, 2008 ele trouxe essa novidade, 2012 traz isso. Então vou citar. Agora, basicamente o que você está vendo aqui se aplica para N versões do SQL Server. As demonstrações eu estarei utilizando ou o SQL Server 2008 R2 ou o SQL Server 2012, mas por conta de algumas coisas que a gente tem no 2012 que facilita a demonstração do funcionamento do log de transação, eu falo sobre isso mais à frente.
E é importante que a gente também entenda que esse treinamento é sobre o log de transação. Por que eu falo isso? Porque tem uma série de outras funcionalidades no SQL Server que depende do log de transação, estão intimamente relacionadas. Então, por exemplo, se a gente começa a pensar em mirror, em log shipping, num database snapshot que você tira do seu banco de dados, né? O snapshot ele precisa de ter uma visão consistente no tempo. E quem vai dar essa visão consistente no tempo é a análise do Transaction Log. Né? No 2012, se a gente está falando de Availability Groups, né, no Always On, ele está trabalhando diretamente com o log de transação. Agora, esse foco desse treinamento não é pegar e começar a explicar mirror, começar a explicar a database snapshot, nada disso. O que eu acredito? Eu acredito que na hora que você acabar de ver esse treinamento, tiver entendimento de como funciona o log de transação, quando você estiver estudando o mirror ou qualquer uma dessas funcionalidades relacionadas, vai ficar muito mais claro por que o SQL Server consegue, como que o SQL Server consegue, por exemplo, pegar e te dar uma visão consistente dos seus dados no nó secundário, por exemplo, né, quando você tem o Availability Groups, tá ok? Gente, nunca em nenhum treinamento a gente vai conseguir cobrir 100%, né, do assunto, então sempre vai ter coisa para estudar depois que acabe esse treinamento. Então tomara que você saia daqui super satisfeito, tenho certeza disso, mas sempre tem coisa para estudar, então não pare de estudar na hora que acabou esse treinamento. E outra coisa que eu preciso ressaltar, esse treinamento é um treinamento com nível médio para avançado. Então tem uma série de aspectos e termos do SQL Server que eu estaria utilizando aqui, que não tem como parar para explicar, porque se eu for parar para explicar, esse treinamento ele sai de 4, 5 horas e vai para 40 horas. Então não dá. Então o que eu peço para vocês? Caso eu esteja falando algum termo ou algum assunto que às vezes não é muito claro, como esse é um treinamento on demand, eu recomendo que vocês parem um pouquinho a apresentação, dá uma olhada no seu mecanismo de pesquisa preferido, procura sobre o assunto, dá uma lidinha só para se contextualizar e depois você continua o treinamento, porque é melhor do que você seguir onde eu estou apresentando uma série de termos que não faz às vezes muito sentido para você. Então, para o melhor aproveitamento é bom que nesses momentos você tenha um embasamento, ok?